Fala galera, muito bem-vindos aí ao pós-jogo do Placar Aberto, depois de Central Córdoba 1, Flamengo 1, Raíza Simplício. O que está acontecendo com o Flamengo do Felipe Luiz? Eu nunca vi esse time errar tanto. Todo mundo errou, até o Danilo, que é o homem de segurança, teve um erro bizonho. O Ayrton estava voltando a jogar bem naquelas bolas aéreas. Hoje, o lance do gol é em cima dele. Teve um lance antes que o BH salvou ele. Olha, assustador. Eu acho que só o Rossi salvou, porque eu não achei o gol culpa dele, não. A bola foi ali no chão, né? É difícil. Ele ainda tocou na bola. Mas eu vou falar para você, cara, uma atuação triste. O que você consegue notar dessa atuação do Flamengo hoje, que deixa o time em situação complicada? Você falou do Rossi, né? E no primeiro tempo ele salva o Flamengo depois de mais um erro bizonho, um erro de saída de bola. Na ocasião, quem falhou foi o Eric Pulgar, né? O jogador do Central Córdoba deixou o Léo Pereira, se não me engano, no chão e finalizou. O Rossi fez uma defesaça. Tirando o goleiro do Flamengo, todos os demais jogadores não foram bem. A gente teve ali um lampejo do Arrascaeta, que fez um golaço, mas depois perdeu um gol na cara também. Mais Enfim, fácil do que o que ele fez. mais fácil do que o gol que ele fez, exatamente. E aí foi todo mundo mal. E assim, Papa, eu já tinha falado antes, depois do jogo contra a LDU, eu falei isso, que a minha palavra para esse Flamengo na Libertadores de 2025 é decepção. Esse Flamengo da Libertadores é decepcionante. São 4 jogos e não tem uma atuação decente. Uma atuação que você fale, esse aqui foi um bom jogo do Flamengo, um jogo muito bom do Flamengo. Não tem. E a gente está falando de um grupo fraco, um grupo que tem o Deportivo Táchira aqui, não ganhou nenhum jogo até agora, nem empatou. Foram 4 jogos e perdeu os 4 jogos. O Flamengo ganhou de 1-0 sofrido, quase tomando empate. No último lance teve bola na trave, enfim. Depois teve a derrota para o Central Córdoba, um jogo ali contra a LDU bem mais ou menos, mas a gente sabe que essa é a pior LDU dos últimos anos, das que eu vi, a pior LDU, e hoje mais um jogo horroroso do Flamengo, errando tudo. Não conseguia trocar 3 passes. Flamengo, com a qualidade técnica que esses jogadores até o Pedro errando passe. Pedro também estava muito mal, estava todo mundo mal. E acho Agora, que o Felipe Luiz o BH foi mal também. A cabeça dele, ainda mais isso que aconteceu hoje, do inquérito do STJD e tal. Mal, não nem deveria ter sido titular. Olha só, titular. eu vou falar de uma coisa para você. E não é só o time. E você sabe que eu gosto do Felipe, eu defendo o Felipe. Mas o Felipe apático na beira do campo, um Felipe que não cobra, um Felipe que não grita, um Felipe que só bate palma. A única vez que ele brigou foi para reclamar do cartão amarelo. E o Bruno Henrique, você percebe, eu não sei se o Felipe não está tendo esse feeling por ser amigo dos caras, por estar ali há muito tempo, 6 anos, como ele mesmo falou, ele não está tendo esse feeling. O Gerson está muito mal, não está bem nessa posição. O BH, o semblante dele está para baixo. O BH está com um semblante muito ruim de quem está muito mal, de quem não está bem, de quem está sofrendo. Você lembrou hoje muito bem no placar aberto da questão do Lucas Paquetá. Hoje não, que a gente já passou da meia-noite. Ontem, do Lucas Paquetá, que chorou. Eu sinto o BH do mesmo jeito, abalado. Isso está abalando ele psicologicamente. E, cara, você tem alguns jogadores assim que não estão funcionando, que não estão conseguindo jogar. Então, eu acho que o Felipe tá demorando a tirar esses jogadores, está fazendo escolhas erradas. E o Léo Pereira, não vou dizer que ele esteja mal, mas sabe quando o jogador está com aquela nuvenzinha cinzenta em cima? Ele está com essa abalado, nuvem. Né? Na hora que ele é substituído, dá para ver a cara dele de abalado ali, de um cara que está sentindo, né? Parece que ele está sentindo o momento que não é bom realmente, mas tudo dá errado, né? Tudo dá errado. E no momento que ele é substituído ali, ele sai com um semblante bem para baixo, assim, bem abatido. E eu concordo muito contigo. E eu acho que o Felipe está demorando muito para mexer no time. Mais um jogo onde ele demora para mexer no time. Na entrevista coletiva, Papa, ele fala o seguinte:
Fala que o time estava mal, perdeu muitas bolas, que teve muitos erros técnicos, que não conseguia ter perna para pressionar. Fisicamente o time não estava bem, não conseguia, né, pressionar ali o adversário. Então, se ele percebeu isso, por que ele não mexeu antes no time? Por que ele demorou tanto para mexer? Parece que ele é tão fissurado, que ele está tão fechado na ideia do jogo, ele fica tão fechado ali no que ele prepara para o jogo, tá naquela ideia ali, naquela estratégia para o jogo. Só que quando você prepara uma estratégia, mas na hora que o jogo acontece, às vezes as coisas mudam. Às vezes o que você preparou, você precisa fazer um ajuste, porque nem sempre dentro de campo é do jeito que você imaginou. E aí eu acho que ele tem ignorado muito isso, principalmente os jogadores que estão mal. Eu vou falar que você falou do Bruno Henrique, está muito mal, não é de agora. Muitos jogos que o Bruno Henrique já não vem entregando, vem errando muito. O Gerson também não está bem, né? O Gerson não fez um bom jogo de novo, ele demonstra cansaço em alguns momentos E ele também. precisa ver isso, né? Precisa ver. O Wesley também não foi muito bem hoje, ele demorou para colocar ali, por exemplo, Não o usa o Varela. Matheus Gonçalves? Por que não começa com o Luiz Araújo? Por que não tenta mudar? Tenta mudar, né? Por que não mudou a zaga hoje? Entrou com Danilo e Léo Ortiz, já que o Léo Pereira não é que ele é ruim, mas está com essa nuvenzinha ali em cima dele. Tenta dar o BH, o Michael, tenta mudar esses caras. Eu entendo até que tem alguns jogadores agora que se lesionaram. Que o Plata é um jogador chave nesse esquema dele, eu já falei isso algumas vezes. Mas ele precisa mexer, ele precisa mudar. E eu estou achando ele muito apático também, o Felipe, o Raíza. Muito, muito, Papa, muito apático. E é o que eu falei, ele ficou ali na beira do campo assistindo o Central Córdoba pressionar, por exemplo. Eu já tinha falado isso, falei isso depois do jogo contra o Cruzeiro, falei isso ontem no Placar Aberto também, que a estratégia que o Central Córdoba iria utilizar era tentar fazer esse jogo nas costas dos laterais, principalmente do Wesley. Só que como hoje ele, nesse jogo contra o Tá Central mal, hein? Córdoba, Tá ele mal, entrou com aí. Tá mal, tá mal. Tá mal, voltou da seleção. A seleção tem apodrecido os jogadores do Flamengo, tá? Não, voltou mal da seleção. E o Central Córdoba fez muito isso, explorou os jogos nas costas dos dois laterais, tanto do Ayrton Lucas quanto do Wesley. O Felipe Luiz ficou assistindo 40, 45 minutos, um tempo inteiro de um Central Córdoba dominando, incomodando o Flamengo errando, jogadores mal em campo, e ele ficou na beira do campo, Papa, assistindo. Acho que faltou muito a atitude dele. A gente aqui, né, a gente elogiou bastante o Felipe Luiz aqui, você é prova disso. A gente já falou muito sobre o trabalho dele, momentos que ele mereceu elogios, a gente rasgou elogios aqui para ele. A gente, né, volta e meia coloca ele aqui como um treinador que tem a possibilidade de se tornar um dos melhores treinadores do mundo, um cara que tem a possibilidade de fazer história. Mas quando a gente acha que tem que criticar, a gente critica também. Aqui não tem ninguém pedindo a cabeça de treinador, fazendo caça às bruxas, nada disso. A gente só está fazendo uma crítica pontual a uma situação que aconteceu e o momento do Flamengo não é bom. Essa é a verdade. O momento não é bom. O Flamengo, talvez o Felipe Luiz está passando nesse momento, Papa, pela maior pressão que ele já passou desde que ele assumiu o cargo de treinador do Flamengo. E aí ele vai ter que mostrar o molejo para conseguir dar a volta por cima. Porque a situação na Libertadores ficou complicadíssima. Você já fez as contas aí? Não é ganhar da LDU em casa também, não. Mesmo com esse time fraco da LDU. O Flamengo está fraco também. E aí? Você fez as contas já? Como é que faz aí para classificar? Tem que ganhar os dois jogos. Tem que ganhar e secar, né? Não, porque se você ganhar da LDU e ganhar do Tátira, por exemplo, acaba que um time tira acaba que se empatar não serve nem para a LDU e nem para o Córdoba, correto? Não é isso? Não, depende da próxima rodada, porque o Córdoba e a LDU tem 8 pontos. Tá. Eles Aí podem ir o Córdoba pode ir a 11. O Córdoba vai a 11. Aí o Flamengo ganha a LDU por um gol, por exemplo. O Flamengo fica um ponto atrás, fica um gol de saldo atrás, né? Tem que ser que o Flamengo pode ganhar a LDU.
Aí a questão é assim, olha só. Lá classifica, entendeu? O cenário. Olha a situação. Ainda pode ter um jogo de compadre. Por quê? Mesmo que o Flamengo ganhe a LDU por 2 ou 3 gols, vamos dizer assim, ganha por 2 gols, tá? Da LDU. E aí o Flamengo vai para 2 de saldo, a LDU cai para 1. O Flamengo passa a LDU. O Central Córdoba ganha. O jogo dele vai para 11. Aí ele pega e fala assim, agora eu vou deixar eles me golearem aqui, eu já estou tranquilo. Entendeu? A LDU tem 8. Ela tem 8 já, é isso? A LDU tem 8, Central Córdoba tem 8, Flamengo tem 5. Então, o Flamengo pode chegar a 11 pontos, né? Pode chegar a 11. O Flamengo pode chegar a 11 pontos. O Flamengo com 11 pontos, vamos dizer, 2 de saldo. A LDU estaria com 1 ponto de saldo, um gol de saldo. O Flamengo vai a 11. E aí ele ganha do Tátira, vamos dizer que ganha por 2 gols de diferença, tá? O que esse time está jogando, eu não consigo imaginar o Mar goleando. Não consigo. Tudo bem, pode golear, como goleou o Juventude e tal, mas tá estranho. Mas vamos dizer que ganhe de 2 da LDU e 2 do Tátira. O Flamengo fica com 4 de saldo. Se o Central Córdoba deixa a LDU no último jogo ganhar por 4 gols de diferença, o Flamengo tá fora. O que também não é nenhum absurdo, não, tá? Porque sei que não, mas aí o Central Córdoba vai... Não, o Central Córdoba vai... O jogo é lá na Quito. O Central Córdoba vai ter 11. É isso que eu estou tentando explicar. E ele tem menos saldo. Não tem como... Mas o Central Córdoba pega o Tátira, tá? Próximo adversário do Central Córdoba é o Tátira. Se o Central Córdoba golear muito, aí ferrou. O Flamengo tem 0 de saldo e o Central Córdoba tem 2. A LDU tem 3. Pensando que o Flamengo ganha a LDU, o Flamengo chega a 11, a LDU pode chegar a 11 também, né? E tudo vai depender da questão de saldo. Cara, eu acho que o Flamengo ganhando os 2 jogos, ele classifica. Tem que ganhar os 2 jogos. Não tem... Mas o problema é esse, o momento que o Flamengo vive, né? Mas tem que ganhar e tentar ganhar bem, goleando o Tátira, pelo menos. Mas se não golear o Tátira no Maracanã também... Que situação. Raíssa, olha só. Um grupo fraco. Vamos ver. Destacar. Vamos acompanhar a coletiva do Felipe Luiz aqui? Junto com a galera? Felipe, boa noite. Simon Ledo, do Coluna do Fla. A gente tem visto um Flamengo muito oscilante, né? Um jogo goleia, no outro parece ter bastante dificuldade. Você já conseguiu identificar o que tem causado essa oscilação no time? Dá para dizer que o time ainda está, talvez, em formação e por isso ainda não está bem, não consegue manter essa regularidade? Não, mantivemos a regularidade durante alguns meses, até chegar esse momento. E é verdade que não estamos no nosso melhor momento de confiança. O futebol é constantemente um estado anímico, né? Tivemos um grande jogo contra o Corinthians, depois uma derrota dura contra o Cruzeiro. E claro que os jogadores sentem, é normal essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando. Vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana. E esperamos fazer um grande jogo. E com um grande jogo as boas atuações voltam, a confiança volta e a gente volta nos trilhos. Mas claro que essa oscilação em algum momento da temporada iria acontecer e infelizmente está sendo agora. Felipe, boa noite. Manoel Ribeiro do GE. Globo. Sobre esse jogo, a gente vem falando em alguns jogos atrás sobre a questão da produção ofensiva, e isso melhorou em alguns jogos, outros a gente vê a dificuldade. Hoje teve essa dificuldade da produção do meio para frente, mas também parece que a defesa bateu cabeça em alguns momentos. E o Flamengo teve essa dificuldade defensiva,
ali no gol do Central Córdoba, a gente viu 7 jogadores na área contra 3 do adversário e o Flamengo não conseguiu cortar essa bola. Qual que é a sua análise do jogo? Por que o Flamengo não conseguiu essa vitória, que hoje jogar fora de casa é sempre difícil, mas necessitando de um resultado melhor por causa do grupo? Obrigada. Bom, para mim é muito simples. O adversário veio com plano de jogo e nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol. Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê, e talvez tenha sido também pelo momento, como o teu companheiro citou antes. E esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás da bola. E, na verdade, nós temos um time que está feito para ter a bola. E o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola, e com volume criam chances e essa imposição sobre o adversário ela se nota. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos, e principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, Fisicamente não estávamos com no nosso, não sei, não conseguíamos simplesmente tirar o tempo do adversário. Eles conseguiram ter tempo, fazer as dinâmicas de ataque. Tem 2 pontas muito rápidos, nos empurraram para trás e tentaram entrar com bola nas costas e lançamentos em profundidade. E cruzamentos, entrar por fora, basicamente. Por dentro não entraram nenhuma vez, a não ser algum erro nosso, como aconteceu dentro da nossa própria área, que o Rossi acabou fazendo uma defesa. Então, como a gente não conseguiu dominar o território, eles sim dominaram, e por volume, por número de cruzamentos, um erro foi fatal. Eu não analisei ainda o gol, mas depois de tantos e tantos lançamentos e tantos cruzamentos que a defesa teve bem, uma não, e aí eles acabaram cabeceando. Mas eu não digo que a defesa oscilou, não. A equipe oscilou. A equipe, como na fase defensiva, os 11 jogadores, como um bloco, não conseguiram pressionar ou subir a pressão da forma que deveríamos e acabamos sofrendo. Então agora voltar ao trilho o antes possível, o mais rápido possível, para poder corrigir esses detalhes, treinar esses detalhes, para a gente poder ajustar e fazer um grande jogo contra o Bahia final de semana. Raíza, acho que essas 2 respostas dele aí já são suficientes para a gente comentar. Ele fala de um momento difícil que o time atravessa. Você tinha falado isso, o primeiro grande momento difícil que o time atravessa, primeiro momento de grande pressão. Ele fala da questão anímica, da derrota para o Cruzeiro, afetar isso também. E ele deixa claro que ele foi sincero de falar que o Flamengo errou demais, e está errando demais. E aí, Raíza, seu comentário aí final, o que você acha que o Flamengo deve fazer, o que ele deve fazer para acertar esse time, o que está faltando, Raíza? Papo, eu acho que ele tem que analisar as escolhas dele também, né? A gente citou aqui vários jogadores que não estiveram bem, que não estão bem já tem um tempinho, e ele tem demorado muito para mexer na equipe. Eu acho que, por exemplo, ele pode dar chances para outros atletas, né? Tem o Luiz Araújo aí que merece mais minutos, já que ninguém no ataque ele está muito bem. Então eu acho que ele precisa realmente tentar ver o que ele vai fazer. O Wesley ali não está muito bem, será que não é hora de repente, ver como é que fica o Varela? O Varela vem de jogos bem quando acionado, né? Vem entregando bem também. Então, acho que ele pode pensar. Hoje um torcedor me questionou o seguinte: poxa, ele pegou, o primeiro que ele tirou foi no meio-campo foi o De La Cruz, por que não tirou o Gerson e adiantou um pouco o De La Cruz? Acho que o Felipe muitas vezes se apega muito ao que eu falei, a ideia de jogo dele, a estratégia que ele monta, talvez seja até uma teimosia,
porque ele já falou, né, que o Luiz Araújo ele não vai botar na direita porque o Wesley tá ali, tem o Gerson por ali também, ele não joga com esse jogador ali na direita, mas o melhor do Luiz Araújo é pela direita. E aí o De La Cruz, a gente já falou aqui em algumas oportunidades que, se for necessário, pode adiantar o De La Cruz um pouco, né? Se for, de repente o jogo pede isso, o De La Cruz pode fazer isso, mas ele já disse que não, que para ele não é o melhor do De La Cruz. Ok, pode não ser o melhor do De La Cruz ali, mas ele pode sim ser útil nessa forma. Ele já foi utilizado várias vezes assim na seleção uruguaia. Então eu acho que muitas vezes o Felipe se apega muito à ideia dele e não tem aberto de repente a mente para mudar um pouco, né? Ele se apega tanto à ideia que ele prepara, à estratégia que ele prepara para um jogo, que ele vai ignorando algumas coisas, especialmente quando os atletas não estão bem e ele precisa, de repente, fazer uma mudança. Ele tem demorado muito nisso, Papo. Eu acho que ele precisa fazer uma autocrítica em relação a isso e tentar melhorar aí para os próximos jogos. Olha, ele também explicou a saída do Pedro. Ele falou que o Pedro, até para a gente acelerar um pouco aqui, o Pedro não vinha fazendo um bom jogo, nem fisicamente, nem tecnicamente. Como toda a equipe, tecnicamente, ele estava abaixo. Então, ele concordou com as nossas análises que o time estava muito mal. Ele concordou 100%. Não tem como não concordar, né? Dessa vez ele tinha que ser sincero, pelo menos, né? Fisicamente, eu sentia que ele não estava com a força necessária para poder pressionar e atacar os espaços. Temos que entender que ele vem de 7 meses parado, né? Deixando claro aí, nessa declaração ele deixa claro que o time foi muito mal e que o Pedro estava ainda pior. Só que eu acho que pior que o Pedro ainda tinha o BH e o Gerson. Ele vai ter que ter coragem de mudar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Raíza, agradecer a galera, pede aquele like, só você sabe pedir para a galera se inscrever também. Pô, galera que tá aí, gente, chegando por aí, deixa aquele seu like aqui no nosso vídeo. O like de vocês é muito importante, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas, né? E a gente tá aí com um projeto bacana do Placar Aberto, com muita resenha, bate-papo, exclusivas, muita coisa legal aqui para vocês. E ao longo das próximas semanas, de meses, a gente vai ter muito mais para vocês, esses pós-jogos aqui também. Então, deixa o seu like aí, que é muito importante para a gente. Show de bola, Raíza. Só não foi show de bola o resultado, mas vamos lá. Acho que o Flamengo ainda se recupera e vence os 2 jogos e passa aos trancos e barrancos para ser campeão depois. Agora, infelizmente, o rival Palmeiras está muito bem. Obrigado, né? É isso. Um grande abraço a todos. Obrigado aí mais uma vez por acompanharem o nosso pós-jogo aqui no Placar Aberto da Placar TV. Valeu!